Bom dia para você. Começa agora o União Brasil Especial de domingo com mais assuntos da semana. Cresce o número de apreensões de armas no Ceará. Será que isso reduziu o número de homicídios? Mais pessoas receberam o seguro DPVAT no Brasil. Entre os envolvidos em acidentes de trânsito, a maioria de motociclistas. Uma lei quer regulamentar a cobrança de 10% em restaurantes e bares do país. Outra lei deve limitar o tempo de espera por tratamento de câncer até 60 dias. E ainda a visita dos jogadores do Ceará ao Hemópolis por mais doações de sangue. E as meninas da escolinha de futebol da Enlurbe que serão gandulas em jogos da Copa das Confederações. João Rios faz transporte de turistas em Fortaleza e evita alguns lugares na capital cearense por causa da violência. Eu trabalho no turismo e evito passar. Eu não levo turista em várias áreas aqui da cidade, né? Tem uns pontos que a gente leva mais. Eu acho que aqui na Beira-Mar ela tem bastante segurança. Mas mesmo assim a gente aconselha aos turistas que tira foto, guarda a máquina, não sair com brincos, não sair com joias. E esse é o reflexo do sentimento de medo presente na sociedade cearense. O estado hoje vive um clima de insegurança por causa dos altos índices de violência. Mas o que pode estar acontecendo? O atual governo estadual investe muito em segurança pública. Só o último pacote divulgado pelo governador dá conta de cerca de 69 milhões de reais para a compra de novos equipamentos e o aumento do efetivo policial. Fora o que já foi investido na reforma e construção de delegacias em todo o estado e, é claro, nas viaturas importadas do Ronda do Quarteirão. Falta de educação. Falta de educação na família, falta de escola. O Cid, ele está fazendo o que ele pode. A Secretaria de Segurança Pública divulgou que nos últimos 4 meses foram apreendidas mais de 2.200 armas de fogo em operações policiais. E o governo do estado aumentou ainda o benefício pago aos policiais civis e militares por cada arma de fogo tirada das ruas. Antes, o policial recebia entre R$ 200 e R$ 400, dependendo da arma. Agora, o valor varia entre R$ 400 e R$ 800. A partir do momento que nós retiramos as armas das mãos dos meliantes, a arma de fogo propriamente dito, tendo em vista que em torno de 90% ou mais dos crimes cometidos contra a população, no caso de homicídio propriamente dito, elas são cometidas por arma de fogo, a expectativa é que cada vez isso tenha uma redução efetiva. Mas essa expectativa não vem se concretizando. O número de homicídios com armas de fogo só tem aumentado no estado. Para este pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, as ações da polícia são pontuais. As operações, muitas vezes, elas são operações pontuais. Elas visam apreender a arma que está ali na mão de uma pessoa de maneira ilegal. O que a gente observa é que não está havendo um combate sistemático e integrado de todas as forças policiais ao tráfico de armas. Para ele, o governo investe pouco em ações de inteligência. Apostar todas as fichas na polícia ostensiva, segundo o pesquisador, não resolve o problema da violência. Falta ações de prevenção e de inteligência, tá? A gente hoje parece que está muito acostumado, ou isso parece que tem um rendimento para o governo muito mais interessante, mostrar ações ali pontuais do dia a dia. Cresceu o número de indenizações pelo seguro DPVAT que são recebidas por vítimas de acidentes causados por veículos automotores, ou seja, carros, motos, caminhões e ônibus, por exemplo. Isso representa crescimento nas ocorrências de trânsito, principalmente envolvendo motocicletas. O DPVAT é um seguro de responsabilidade civil obrigatório e garante o direito de indenização às vítimas de acidentes de trânsito, por morte e invalidez permanente total ou parcial, além do reembolso das despesas médicas e hospitalares. A quantidade de indenizações pagas por esse seguro cresceu 28% de janeiro a março deste ano no Brasil, o que significa que aumentou o número de acidentes no trânsito, principalmente com motos. O trânsito no Brasil ele é muito perigoso, porque se nós levantarmos o número de óbitos no Brasil, morre por ano 42 mil pessoas. Se você dividir por 30 dias e por 12 meses,
morre por mês no Brasil 3.500 pessoas. Segundo o doutor, 90% dos leitos de acidentados no trânsito do IJF são ocupados por motociclistas. Uma pesquisa feita por ele no Instituto José Frota de 2009 a 2011 para saber as causas das lesões, 56% dos condutores estavam sem capacete, 60% dos passageiros também e 55% estavam sem habilitação. O aumento no número de acidentes pode ser justificado também pelo crescimento na venda de motos. Este gerente trabalha no ramo há 7 anos e diz que as vendas só crescem a cada ano. A procura da motocicleta é básica. Economia é um veículo de baixo custo, de baixa manutenção, certo? E você chega mais rápido no destino. E até quem já possui um meio de locomoção, como Alan, que já tem um carro, procura por uma moto, mesmo sabendo dos riscos. Mesmo sabendo dos riscos de acidente, eu estou pensando em comprar uma moto em virtude do trânsito cada vez mais complicado. Há quem diga que não é a moto que é perigosa, e sim quem a conduz. Um hospital de referência para todo o estado do Ceará. Assim podemos apresentar o Hospital de Messejana. Fundado em 1933, ele completou 80 anos e a celebração foi feita com muitas lembranças e projetos para o futuro. Um dos poucos hospitais do Brasil que realiza transplante de pulmão, o hospital que realiza mais transplante de coração, um hospital que mais realiza cateterismo cardíaco, o hospital que mais atende essas especialidades das mais graves na área da cardiologia, na área da pneumologia. A comemoração aconteceu no auditório do próprio Hospital de Messejana e durante o cerimonial, uma homenagem aos fundadores do hospital, Dr. Otávio Lobo, Lineu Jucá e Pedro Augusto Sampaio. Meu pai, quando ele morreu aos 40 anos de idade, meu irmão mais velho, Regis Jucá, então tinha nele um ídolo, e desde essa idade, quando o Regis ainda tinha 10 anos, ele teve a certeza de que a medicina, pelo exemplo que ele teve do pai, era a carreira que ele teria que abraçar. O atual diretor, Hernani Ximenes, falou sobre a responsabilidade e sobre a experiência de estar à frente do Hospital de Messejana. Para mim é sempre uma grande emoção, é sempre um desafio. Messejana é diferente, Messejana tem um quê de qualquer coisa que eu acho que faz com que a gente mergulhe nele. Messejana é muito bonito de trabalhar. Já pensou em assistir aos Jogos da Copa das Confederações de dentro do campo? Pois algumas meninas da escola de futebol da Enlurb vão conseguir esse privilégio. Mas não foi nenhuma promoção, não. Elas vão trabalhar como gandulas. Vamos conferir. Elas costumavam treinar com a bola nos pés, mas agora também têm treinado com as bolas nas mãos. Isso porque essas meninas foram selecionadas para ser gandulas na Copa das Confederações. Dentre 70 jogadoras do time da Enlurb, elas foram as selecionadas pela disciplina participação e compromisso. O critério de avaliação foi praticamente do projeto. Começaram 14 meninas e o funil veio estreitando e restaram essas 5. O critério é aquele critério da responsabilidade, do compromisso, de estar no trabalho do dia a dia e da responsabilidade. Mas não foi só treino prático, treino teórico também tem feito parte do processo, além de avaliação física e exames de saúde. E a expectativa do grande dia enche as meninas de alegria. Estou ansiosa, porque eu vou estar perto assim, tipo do jogador que eu gosto, que da seleção brasileira, que é o Marcelo. Dar a bola na mão dele. Isso é uma oportunidade que está sendo posta para nós. Nós vamos agarrar com todo o carinho. A Escola de Futebol Feminino da Enlurb foi criada em 2006 com o objetivo de atender as filhas dos funcionários da empresa. Mas o projeto cresceu tanto que atende também meninas da comunidade. Dali, além das 5 gandulas que vão participar da Copa das Confederações, pode ser que saia também uma futura jogadora da seleção brasileira de futebol. Catrine tem 15 anos e vai ser avaliada em julho pela técnica da seleção Sub-15, Emily Lima. Para mim era só uma brincadeira assim, estar a bola, jogar e de repente eu estou aqui crescendo, graças a Deus.
Pois é, muito boa sorte para essas meninas. A seguir, a lei que quer regulamentar a cobrança de 10% destinados a garçons de bares e restaurantes. E vamos mostrar que a denúncia continua sendo a grande arma contra a violência que afeta principalmente as mulheres. Voltamos com a União Brasil Especial. Já é costume entre os brasileiros pagar 10% do que é consumido em restaurantes, lanchonetes e bares, como uma forma de recompensa aos garçons. Pelo menos isso na teoria. E para que seja esta a finalidade da gorjeta, uma nova lei quer regulamentar a cobrança nos estabelecimentos. Vamos ver. Dá uma gorjetinha aí, patrão. Essa frase já deve ter sido ouvida por muita gente. Mas isso nas ruas. Em bares e restaurantes, geralmente o garçom espera a boa vontade do cliente para receber aquela ajudinha pelo bom serviço prestado. Uma comissão do Senado aprovou um projeto que regulamenta o pagamento da gorjeta. Ela vai, na verdade, começar a regulamentar a questão dos 10% dessa gorjeta, que até hoje a gente não tinha nenhuma definição no nosso país. A partir do momento que você regulamenta e você tem uma definição de normas dela, como é que elas devem ser recolhidas, como é que elas devem ser repassadas, isso vai ajudar tanto para o empresário quanto também para o próprio empregado que está trabalhando. A gorjeta não é só aquele dinheiro dado de forma espontânea pelo cliente ao garçom. Na maioria das vezes, ela vem na sua conta com o conhecido nome de 10%. O grande porém, na verdade, um dos grandes poréns dessa nova regulamentação é que esses 10% por lei não são obrigatórios e o cliente não precisa pagar se não quiser essa taxa. Eu acredito que precisa ser revisto, porque muitas das vezes essa gorjeta não é passada realmente para quem deveria receber, que é o garçom. Basicamente, com a nova lei dos 10%, pelo menos 8 precisam chegar diretamente ao bolso do funcionário, da melhor maneira para os donos do estabelecimento. Atualmente, esse repasse é feito na quantia e da forma que o patrão quiser. Mesmo tendo um acordo coletivo, ainda hoje as empresas têm como burlar o modo de repartir essa comissão. E sempre quando chega na Procuradoria ou no Ministério do Trabalho, emperra. Este empresário, que já repassava os 10% integral para seus garçons, explica que, apesar de concordar com a lei, é preciso rever alguns pontos, principalmente porque algumas vezes eles vão estar pagando por algo que não recebem. Ela consegue regulamentar uma situação que é muito obscura, porque cada casa faz uma prática diferenciada, embora os sindicatos tenham cuidado de fazerem acordos coletivos e determinem, mas não abrange todas as casas, né? E a diferença maior é exatamente essa regulamentação e a possibilidade legal do empresário reter o percentual de 20%, embora não cubra todos os custos, para cobrir obrigações sociais e possíveis desmembramentos de tributos e outros custos. Também já faz parte da cultura de quem vai à praia, comer aquele camarãozinho, comprar um coco gelado, comer espetinho de queijo, mas tudo isso pode afetar a nossa saúde se não for vendido e transportado da maneira correta. Portanto, fique de olho nesta matéria. Um dia agradável na beira da Praia do Futuro, tomando sol, banho de mar, até que bate aquela fome. Justamente no momento em que eles aparecem cheios de opções e novidades. Bombom, bronzeador, cigarro, agora estou no camarão, faz um bocado de tempo já. Enquanto há sol, os vendedores estão lá, lutando pelo pão de cada dia. É a quantidade de ambulante que isso dá um certo desconforto, tanto ao gestor do estabelecimento, como ao frequentador. Não há fiscalização. Com isso, a qualidade dos produtos fica ameaçada, assim como a saúde dos consumidores, que devem estar sempre ligados. Me preocupo em verificar qual a qualidade do produto. E, lógico, acho que a gente tem que dar oportunidade para a classe também. O ambulante se preocupa por causa que ele roda muito. Se for uma alimentação, ele roda muito na praia, às vezes pega uma bactéria. Fique atento ao que observar na hora da compra. O consumidor tem que estar atento desde o aspecto estético
do vendedor, né? Se ele está com seus cabelos protegidos, se ele porta algum tipo de adorno, sem brinco, sem anel, sem maquiagem, né? É importante observar o acondicionamento desses alimentos, se eles estão cobertos, se a temperatura está sendo respeitada, se aqueles alimentos que necessitam estar sob refrigeração, se eles realmente estão. A qualidade microbiológica desses alimentos vendidos por ambulantes realmente põe em risco a saúde do consumidor, devido à manipulação inadequada, devido à contaminação do ar, devido à constante exposição ao sol. Essa senhora diz que vende coco há mais de 20 anos na Praia do Futuro, mas ao abrirmos o isopor, bastante sujo por sinal, essas foram as condições que encontramos. Eu chego todo dia, eu pego coco de manhãzinha, pego o gelo, tudinho, já venho pegar tudo aqui, tudo é novo do dia, pra você ver, né? Aqui nós temos o nosso coco, é especial porque é do dia. Ninguém fica com coco da semana passada, nem não, sabe? Aí chegou, bota aqui, bota na caixa e tchau e benção. Para o consumo do coco, se você vai consumir a polpa do coco, precisa ter utensílios em condições higiênicas satisfatórias. A presidente da associação alerta para outro grande risco: os espetinhos de queijo coalho na brasa. Elas entram nos banheiros das barracas para fazerem a lavagem do queijo quando ele começa a ficar preguento. Isso quer dizer, ele já está no estágio que não se pode mais comer. A vigilância sanitária não é contra a venda de alimentos por ambulantes. O que a gente exige é que seja seguida a legislação. Se o ambulante tiver como manter a temperatura, como respeitar as condições sanitárias, ele pode estar vendendo o seu alimento na rua. Está aí mais uma categoria que precisa ser regularizada imediatamente. Como toda atividade autônoma, a de vendedores ambulantes na Praia do Futuro precisa ser ordenada para que todos saiam ganhando, é claro. Eles que vendem e precisam se sustentar e os visitantes que adoram aproveitar a oferta e fugir dos altos preços cobrados pelas barracas. E, aliás, não adianta apenas o cliente ficar de olho na qualidade dos produtos, não. Tem que haver fiscalização constante, até pelo IBAMA, já que em muitos casos camarões e lagostas são vendidos abaixo do tamanho permitido. Em apenas 3 anos, o número de casos de estupros registrados no Brasil cresceu 157%. E não só contra mulheres, não. Assim mesmo, elas continuam sendo as maiores vítimas do crime. E o medo de denunciar continua sendo um grande obstáculo. Registros mostram que no Brasil, de janeiro a junho de 2012, pelo menos 5.300 pessoas sofreram algum tipo de violência sexual. Neste mesmo ano, em Fortaleza, no Centro de Referência da Mulher Francisca Clotilde, 97 denúncias de violência doméstica foram feitas e 3 estupros. Já na Delegacia da Mulher, esses números foram menores, 58, o que significa que muitas mulheres ainda têm medo de denunciar. A denúncia que a mulher formula ao chegar à delegacia é o passo fundamental para que haja a punibilidade desse agressor. Sem a denúncia, o aparato policial não pode fazer nada. De acordo com esta professora e pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência, o estupro, principalmente doméstico, sempre existiu, mas somente agora as pessoas estão denunciando. Ele vai ocorrer principalmente no seio familiar. Nós observamos muito questão de padrasto, enteadas, os pais, que também muitas vezes estupram as filhas ou os filhos, né? Ocorrem principalmente com quem, eu acho que a maioria das vezes, com quem está em vulnerabilidade social. Em 2009, o Código Penal sofreu alterações. As mudanças na lei ampliaram o que é considerado estupro e incluiu também os homens, já que antes o crime era considerado ser praticado somente com mulheres. Antes de 2009, o Código Penal diferenciava o estupro do atentado violento ao pudor. Naquela época, para o Código Penal, o estupro se referia somente à mulher. Hoje o estupro abrange mulheres, homens, adolescentes, porque hoje a tipificação do Código é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal ou a prática de qualquer ato libidinoso. E para combater esse tipo de crime, um dos meios é denunciar. Como é um crime que ocorre dentro do ambiente privado, fica muito difícil você mobilizar a segurança pública,
né, para saber o que está ocorrendo. Você precisa que a família, que a vítima denuncie. Logo depois do intervalo, a lei que vai limitar o tempo de espera por tratamento de câncer no Brasil. E como foi a visita dos jogadores do Ceará ao Hemócio. Continue com a gente. Voltamos. O tempo de espera por tratamento contra o câncer não poderá mais ultrapassar 60 dias por conta de uma nova lei federal. Essa vai ser uma maneira de tentar diminuir a mortalidade com a doença. Dona Zenila não foi muito cuidadosa. Deixou para fazer o exame de mama apenas quando a irmã foi diagnosticada com a doença. Eu deveria ter feito antes, mas não devido também ao medo, mas às vezes as dificuldades que a gente depende do serviço público. Apesar dos investimentos do governo federal terem subido 26% nesta área de 2010 para 2012, a prevenção ainda precisa ser feita. O diagnóstico precoce pode fazer a diferença para o tratamento. Você propicia à mulher a chance dela diagnosticar um câncer numa fase inicial, onde com isso ela vai ter um tratamento e a possibilidade de cura. No Ceará, em 2012, foram feitos pelo menos 112 mil mamografias, dados relevantes e que, somados a uma nova lei, batizada de Lei dos 60 Dias, estão sendo uma forte arma para combater a doença. Com a lei, os pacientes que tiverem câncer deverão iniciar seu tratamento até 60 dias após a inclusão da doença no seu prontuário. Muitas vezes necessita de exames complementares, às vezes com tomografia, cintilografia óssea. Há um atraso entre a biópsia e o início da quimioterapia, da radioterapia ou da cirurgia. O Ministério da Saúde, preocupado com isso, normatizou que todas as pacientes do SUS devem começar o tratamento antes de 60 dias depois da biópsia. Agora, uma boa notícia para os clientes de planos de saúde é que as operadoras terão 6 meses para criarem ouvidorias que servem para solucionar problemas entre elas e seus clientes. Veja só. Seu Lourenço tem um problema com o plano de saúde. A filha dele precisa de um implante coclear e a operadora se recusou a fazer o procedimento. Foi negado tudo. Fui várias vezes lá e procurei lá e não me atenderam. Aí eu estou com um advogado agora, né? Para ver se vai ser resolvido isso aí. Ele entrou com um processo junto à Agência Nacional de Saúde e aguarda a resposta. Na maneira do possível, né? Mas a gente está aguardando, né? Mas novas medidas adotadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar podem beneficiar os usuários de planos de saúde. As empresas terão que criar ouvidorias para reduzir os conflitos entre as operadoras e os clientes. Os consumidores sejam ouvidos, que as operadoras se estruturem de uma forma que ouçam os consumidores e que deem tratamento ainda mais adequado na questão da qualidade do serviço prestado. A presidente em exercício da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa do Ceará considera que a medida é um avanço para que os serviços prestados pelas operadoras sejam mais eficientes. Vai resolver principalmente os problemas menores que podem ser resolvidos a nível de plano, né? E essas ouvidorias dêem uma celeridade, ajude o usuário para que ele tenha realmente um sistema de saúde eficiente. Mas o consumidor deve ficar atento. Entrou em vigor neste mês uma outra resolução da ANS determinando que as operadoras disponibilizem por escrito a negativa do atendimento em pelo menos 48 horas. A operadora é obrigada a escrever, a entregar ao consumidor, sempre que ele pedir, o motivo da negativa, apontando no contrato ou na lei aonde que tem essa negativa. Jogadores do Ceará Sporting Clube foram ao Hemócio esta semana para abraçar a campanha Torcedor Sangue Bom. O Hemócio está precisando de mais doações, até porque vem aí mais uma Copa de Futebol. Na entrada principal do Hemócio, em Fortaleza, tumulto.
Os torcedores do Ceará foram atraídos pela iniciativa do clube, que levou 6 de seus jogadores para uma campanha corpo a corpo. Nós estamos aqui hoje não como jogadores do Ceará, né? A gente está aqui como um cidadão, como pessoa, como ser humano, né? Eu acho que isso que é o mais importante. A campanha Torcedor Sangue Bom foi lançada em abril pelo Ministério da Saúde e conta com a adesão de mais de 30 times. No Ceará, 5 clubes participam. Sabemos que várias pessoas precisam, então a gente está aqui mesmo para ajudar, para o pessoal estar comparecendo, para ver a importância, né, que é essa causa. O estado se prepara para sediar os Jogos da Copa das Confederações. Segundo a Secretaria Especial da Copa, são esperadas mais de 300 mil pessoas. Por isso, a preocupação em aumentar o estoque de sangue para possíveis emergências. Normalmente a gente trabalha com 3 dias de estoque e agora a gente está se propondo a trabalhar com pelo menos 5 dias, né, para que a gente possa atender a um possível aumento súbito da demanda. Maiara foi surpreendida com a presença dos jogadores. A estudante de enfermagem aproveitou para fazer sua primeira doação. Foi uma grande iniciativa dos jogadores para muitas pessoas que às vezes não têm a noção qual é a importância de doar sangue. Quem já é doador aconselha o gesto de solidariedade. Se todo clube tomasse essa iniciativa, com certeza irá aumentar muito mais o número de doadores de sangue. Para facilitar o acesso do doador, a sede do Hemoce funcionará também aos domingos. Nós sempre abrimos ao domingo, mas o posto de coleta do JF. A partir desse domingo a gente vai abrir aqui na sede, porque aí nós vamos ter uma condição de ter um número de doações bem maior do que o que havia no posto de coleta do JF. Você também abrace esta campanha independente do seu time. Em grandes eventos, em feriados, em todos os fins de semana, o número de acidentes ou ocorrências de crimes aumenta. Isso quer dizer que tem mais gente precisando de sangue. Se você se enquadra nesses quesitos, doe. A gente vai ficando por aqui. Amanhã a União Brasil volta em seu horário normal, às 6 da noite, ao vivo. E eu estarei esperando por você sempre com muita informação além da notícia. Até lá!